Olá, pessoal. Nosso assunto de hoje está relacionado à estratégia competitiva, né? Vinculado ao ciclo de vida da empresa, né? Por que é interessante nós começarmos a falar sobre o ciclo de vida da empresa? Cada ciclo ele representa um comportamento, né? De maneira geral, nós temos de 4 a 5 ciclos. Eu vou apresentar 3 desses 5 ciclos, mas isso não traz nenhum prejuízo para o nosso conteúdo, porque esses 3 ciclos iniciais requerem muita atenção estratégica da empresa, justamente porque cada ciclo necessita de um tipo de comportamento, né? Cada ciclo ele precisa de um tipo de estratégia empresarial, um tipo de comportamento da equipe, um tipo de um nível de dedicação tanto do gestor como das suas lideranças. Então, cada fase ela precisa ser conduzida com muito cuidado. Cada fase, a empresa precisa entender cada fase que ela está vivendo, né? Ela pode mudar de fase e, em meio à turbulência que ela vivencia, ela não se atenta que ela mudou de fase, claro, ela pode se acomodar a determinada fase e pode ser que ela não tenha o start, né, de, de entender que ela evoluiu ou que ela está passando por um momento de turbulência, com obstáculos, e ela não rever tudo aquilo que ela está fazendo, né? Por isso, importante essa revisão estratégica constantemente. Por isso, esse olhar diferenciado para a empresa em cada fase que ela vive, né? Então, trabalhar ciclo de vida de empresa com estratégia empresarial é extremamente importante, diria que é fundamental para o bom encaminhamento da organização, né? O primeiro ciclo é a fase pioneira, né? Aquela fase que a organização está nascendo, né? A fase que a organização está dando os primeiros passos, né? Aquela fase cheia de ansiedade, né? Aquela fase em que tudo parece novo, né? Tudo parece meio que em descoberta, né? É como um bebê que começa a fazer as primeiras ações surpreendentes, né, para seus pais, a primeira palavra a ser dita, ou anterior mesmo, os primeiros passinhos, ou anterior mesmo, querendo levantar a cabecinha. Então, veja, a fase pioneira é uma fase que marca por descoberta, né? E é uma fase que marca por conquistas, né? Por vitórias, né? E por que não dizer que a fase pioneira também é marcada por decepções, né? Por tentativas, muitas tentativas, né? E de repente frustrações, né? Erros. A fase pioneira ela é repleta de surpresas. Essa é a grande verdade, né? Então tem aqui no livro do Costa, né, esse debate, né, em relação à fase pioneira, essa discussão, né? Aqui ele diz que um ditado popular ele fala que a iniciativa empreendedora tem razões que a própria razão desconhece. Claro que, no contexto do empreendedorismo, ou estudos relacionados ao empreendedorismo, é possível nós entendermos o porquê que uma pessoa empreende. Por que uma pessoa empreende? Uma pessoa empreende porque ela quer, de repente, uma liberdade profissional, porque ela quer mudar de área, porque ela ficou desempregada, porque ela conhece muito a área e agora quer ser independente, não quer ser mais funcionário, né? Em função da idade, a própria idade
ela é um impulsionador para o empreendedorismo, né? Então, existem várias características que envolvem uma pessoa para abrir um negócio. Entretanto, não é possível pontuar, né? Às vezes uma pessoa empreende por instinto, por necessidade, por oportunidade, por um momento, né? Enfim, a questão é que, segundo o livro do Costa, as razões, né, para o empreendedorismo, para essa fase inicial, né, para a fase pioneira, né, a própria razão desconhece. Então, veja, é uma fase que a organização precisa de ajuda, é uma fase em que a organização precisa buscar informação, ela precisa deixar de sonhar e a fase de sonho passou, porque é a fase de planejamento. É o momento que você traça o seu plano de negócios. Nós costumamos até falar que no momento do plano de negócios, ou na hora da elaboração do plano de negócios, é a oportunidade que a empresa tem de fracassar, né? Então, ela coloca ali tudo no papel e ela pode fracassar naquele momento que ela está planejando. Agora, no momento de vivência, opa, vamos trabalhar, vamos dedicar toda a energia para o bom funcionamento da empresa, né, para que ela pedale de maneira veloz. Né? Vocês sabem aí que a bicicleta, para ela ganhar velocidade e talvez para ela não cair, você tem que ficar em constante exercício, você tem que pedalar o tempo todo. Assim é a empresa. Né? A empresa, ela não pode parar de pedalar porque ela diminui velocidade, né? E a bicicleta, igualmente, se você para de pedalar, ela diminui velocidade. E se você não pedala, vai chegar uma hora que ela vai parar e a bicicleta vai cair. Assim é a empresa. Então, a empresa, quando tem o seu início forte, quando tem seu início pensado, e ela consegue executar tudo aquilo que foi planejado, agora sem sonho, agora de maneira realista, ela caminha bem. Ela caminha muito bem. E expectativas boas de crescimento. Né? Então, algumas questões são marcantes na fase pioneira. Né? A percepção de uma lacuna real a ser preenchida. Né? Sempre isso acontece na fase pioneira. E a empresa tem que ficar atenta, porque cada comportamento vivido, cada situação vivida, cada percepção notada, cada fragilidade entendida, precisa de um comportamento estratégico para solucionar ou adequar aquele cenário. Né? Então, veja, se a organização identifica que tem alguma coisa faltando para ela caminhar, né? De repente aí um portfólio de produto, uma diversificação de produto ou capacitação de funcionários, a empresa começa a trabalhar e ela percebe que o atendimento está desalinhado, né? Ela percebe que os fornecedores não estão entregando os produtos conforme acordado. Então ela percebe algumas lacunas que não estão suficientemente alinhadas para o bom atendimento empresarial. Constatação de uma necessidade declarada ou potencial, que dialoga com a anterior. Né? Então, a organização ela consegue identificar alguma coisa que está faltando. Né? De repente, que ela não tenha pensado, ou alguma coisa que ela está prevendo. Né? De repente, chega na época de uma data comemorativa e ela percebe que ela não tem estoque suficiente para atender a demanda daquele momento que ela vai vivenciar. Então, isso é algo que é uma necessidade potencial. Tem um case interessante que uma cidade vivenciou, abriu-se uma, uma loja, um comércio de vendas de chocolate e sucesso.
Entretanto, quando chegou na época da Páscoa, a empresa não teve produto suficiente para atender a demanda local. E ela ficou praticamente uma semana sem estoque. Ela não conseguiu atender os primeiros dias de demanda da Páscoa. Veja, isso é uma falta de percepção estratégica pela liderança. Então, era potencial e eles não tinham ideia ou de repente não estavam pensando que iam ter tanta procura assim pelo produto. Aí faltou estocar, quer dizer, uma necessidade potencial que estava sendo de repente passada despercebida, né? A procura por um produto ou serviço novo inexistente no mercado. Então, pode ser alguma coisa interessante para a sua organização oferecer. Se você tem entendimento que a sua sociedade tem carência, que o mercado tem carência por alguma coisa que ainda não está sendo ofertada, olha a oportunidade do pioneirismo em ofertar um produto ou um serviço para atender aquela carência. Então, a organização ela tem que perceber e agir rápido. Não adianta ficar esperando o outro oferecer ou ficar lamentando, ah, falta isso, ah, faltava aquilo, oh, como seria bom ter isso ou aquilo. A organização, quando ela nota a pequena empresa, ela tem essa característica pelo tamanho, então, claro que tem algumas limitações como contingente, né? Então, quando nós falamos aqui que a organização precisa ter essa percepção, a gente fala da liderança, do proprietário, do dono, do diretor, né? Então, esse cargo, essas pessoas, elas precisam, de certa forma, estarem antenadas do que o mercado está, como o mercado está se comportando, né? Novas leis ou regulamentações viabilizando novos negócios ou atividades. Em suma, determinados períodos, tem-se novas regulamentações, flexibilizações, licitações. Quando não existe nenhum tipo de produto a ser ofertado, inclusive há quebras de licitações, não há nem licitações para concorrência, porque o produto ele é único, né? Então a empresa tem que ficar atenta a isso. Às vezes ela tem oportunidades de negócios em que ela não está percebendo, e isso acontece ali, de repente, quando ela está dando os primeiros passos. Imagine, se isso já é difícil para uma empresa experiente, né? Inovar, buscar comportamentos novos, imagine para uma empresa nova que está se preocupando em sobreviver, né? Mas é interessante uma equipe ficar atenta a esse tipo de situação. Você abre o seu negócio, acha que você vai atender somente aquela demanda que estava previamente na sua mente e aparecem outras oportunidades que vão abrir o seu leque e, de repente, mudar a sua vida e a vida da empresa, né? Oportunidades criadas pela junção ou combinação de duas ou mais atividades tradicionais originando uma terceira inexistente até então. É aquilo que nós acabamos também de iniciar o fomento aqui do debate, né? Talvez você tenha uma organização tradicional ou uma atividade tradicional, você pode perceber o potencial dessas atividades e criar uma terceira que não existia até então, né? E isso vai mudar drasticamente o caminho, a essência do seu negócio, né? Isso é muito interessante. A Pizza Hut fez uma inovação de processo. O que ela fez? Ela
criou uma mesa digital. E nessa mesa digital, quando o cliente chega, ele pede o seu serviço à mesa, a mesa é toda touch, ele faz o pedido da sua pizza, escolhe os sabores, paga e, depois de ter pago, tem um display com contador de tempo que mostra quanto tempo a pizza demora para ficar pronta e entregue à mesa. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês perceberem essa inovação de processo. E, claro, ela fez duas combinações. Ela fez a combinação do garçom com uma tecnologia, né, com a tecnologia touch. E aí ela criou essa mesa de autoatendimento. Incrível, né? Então, veja, mudanças tecnológicas, descobertas ou novas soluções que passam a estar disponíveis a custos razoáveis. Mudanças de hábitos da população, permitindo a oferta de novos serviços ou produtos. Crescimento repentino da procura por um bem ou serviço já existente, que os fornecedores atuais não têm condições de atender. Acontece muito. É muito exemplo a questão do Demanda álcool, por a novos padrões de máscara. qualidade, que não Já tinha. podem ser atendidos pelos fornecedores tradicionais. Veja que delicado esse momento. Você se organizou para ter um relacionamento com determinado rol de fornecedores, de repente, aumenta a exigência de um determinado público que você atende, e aí aqueles fornecedores não são mais suficientes, ou eles não têm um padrão suficiente para te atender, e você tem que ir atrás de outros fornecedores de maneira rápida, de maneira emergencial, para justamente atender seus clientes. Então, isso a empresa tem que se preocupar com pesquisas constantes para identificar fornecedores, por exemplo, como é o caso em questão, para deixar a manga, né? Para deixar ali sob observação, né? Muito importante esse comportamento estratégico da empresa. Pressão de opinião pública que, para ser atendido, demanda novos tipos de negócios, serviços ou produtos. Imagine também uma oportunidade, né? Uma oportunidade para negócios, né? Para novos serviços ou produtos que a empresa pode perceber e pode ofertar. Nesses momentos de pandemia que nós estamos vivendo, muitos serviços e muitos produtos novos tiveram que ser pensados para atender a necessidade do público que não poderia sair de casa. Muitos, né? Então, assim, a própria
máscara, né? A própria máscara foi um produto que não se tinha no mercado e que depois muitas organizações começaram a fabricar em massa, né? Máscaras personalizadas, né? Coloridas. E aí isso popularizou e, é claro, até atender o autônomo, né? O autônomo começou a trabalhar de maneira muito forte em cima desse serviço e virou até uma renda extra ou, às vezes, até renda principal para muitas pessoas. Mas são novos tipos de produtos um novo tipo de produto que o brasileiro não consumia e que agora passa a ser parte da rotina diária o uso desse produto, né? E a gente já percebe que grandes corporações que fazem produtos esportivos, né, estão investindo em máscaras personalizadas com tecnologias. Então, foge, claro, do pioneirismo do negócio, mas entra no pioneirismo do produto. Então, isso também é passível de discussão, né? A segunda fase é a fase de crescimento, né? Então, a fase de crescimento é o momento em que a organização está apostando que ela vem embalada, né? A empresa vem embalada com muitas vendas, sendo bem apresentável no mercado. O mercado consumidor teve uma simpatia latente por aquela empresa. E aí, evidentemente, que a demanda aumenta, né? O fluxo de pessoas aumenta. Então, com, com, com essa mudança, talvez repentina ou gradativa, muitas atenções têm que ser voltadas para o dia a dia organizacional, né? E se a organização não se atenta por uma mudança de fluxo de pessoas, né, age rapidamente para capacitar seus funcionários para o atendimento, para melhorar o sistema operacional, para melhorar a sua gestão de estoque, para melhorar o fluxo a disposição dos produtos ou a layoutização interna, né, para acesso aos departamentos. Se a empresa tem que, inclusive, pensar na, na sua restilização de layout de disposição de produtos. Ela tem que pensar nisso, né? Se ela não pensava, de repente, em se segmentar internamente por produto, é uma alternativa, né? Então, nessa fase, é muito comum empresas se perderem com o seu próprio sucesso, com o seu próprio crescimento, né? Então, se a organização não se prepara para o crescimento, ela nota que ela está crescendo, ela passa por muito sufoco, né? Então, ela não, a organização, quando percebe a mudança de fase, né, como havia já mencionado no início do nosso discurso aqui, que a organização tem que perceber quando ela muda de fase, ou que ela está mudando de fase, ela tem que perceber, né, que ela está mudando a fase e colocar estratégias, né, estratégias eficientes para que ela não fique infantilizada no seu atendimento, né? Então, olha só, muita coisa acontece, né? Muitas coisas acontecem, né? E é claro que a organização tem que estar atenta para essa apresentação diferente de comportamento do mercado consumidor. E aqui a gente evidencia o triângulo estratégico, já discutimos isso anteriormente, mas ela tem que ter muito bem definido o triângulo estratégico para ela não passar tanto sufoco. E o triângulo estratégico são reflexões e ações que ela vai fazer internamente que vai prepará-la. Quer dizer, o propósito, a gente envolve aqui o propósito, começando com a razão, com a missão, e a gente, a razão de existir, ou a missão de negócio, a missão do negócio, a gente pode expandir isso para a visão também, né, para os valores, para os princípios, né? E quando isso está muito bem estruturado, a empresa sabe
para onde ela quer ir, o porquê da sua existência, né? Tudo bem definido, né? A questão do ambiente externo, ela tem estudado a competição, ela tem estudado o que que os seus concorrentes têm feito, ela tem estudado o que que os seus competidores têm praticado, ela tem estudado como que os seus fornecedores têm se comportado, a capacidade de entrega dos seus fornecedores, as tecnologias que estão sendo disponibilizadas no mercado para o uso empresarial, tecnologias são utilizadas por você e também por outros. Então, é a atenção redobrada quando aparece uma nova tecnologia, né? A empresa tem que estar atenta à mudança de comportamento do consumidor, ela tem que estar atenta à mudança natural de clima, né? Estatísticas mostram que o período chuvoso é, ele impacta diretamente o faturamento da empresa, principalmente da pequena empresa. Então, a organização tem que ficar atenta a esse tipo de situação. E é claro, depois de avaliar e estudar, né, e observar, ficar atento a esses indícios de mudança que acontecem o tempo todo aí fora no ambiente externo, ela tem que buscar um melhoramento, ela tem que buscar o desenvolvimento da sua equipe, ela tem que capacitar a sua equipe, ela tem que já ir treinando, né? Colocando pílulas, né? Inserindo a cultura de treinamento. E aí, quando chegar, de repente, uma mudança drástica na demanda, a sua empresa já vai estar preparada para isso. Não vai pegar você de surpresa, né? Ah, essa fase de crescimento, né? Ela é muito importante para ditar quem vai ser você na maturidade, né? Não acontece isso com a nossa vida, não acontece isso conosco. Quando a gente está crescendo, né, quando a gente vem crescendo em idade cronológica, digamos assim, né, a gente percebe que a gente vai incorporando conhecimento, incorporando sabedoria, incorporando inteligência, a gente vai ficando mais maduro estruturalmente, a gente vai ficando mais maduro financeiramente, a gente vai tendo visões que antes a gente não tinha. Então, na fase de crescimento, você vai aprendendo. E quando chega na fase da maturidade, você já está mais estável, né? Você já está mais equilibrado. Assim também a empresa. O, quem vai ditar a maturidade da empresa, como que ela estará na maturidade, é o investimento que ela teve no momento que ela estava crescendo, né? Cada empresa tem um comportamento de crescimento, tem um nível que ela vai crescer, né? Tem organizações que crescem absurdamente em 5, 10 anos, absurdamente. Sai do posto de pequena para grande porte. Tem empresas que é, saem de pequena para média, tem empresas que ficam pequenas. Ela teve um crescimento aparente, melhorou a estrutura, aumentou o seu ponto de venda, né? Mas ela aumentou o faturamento, mas ela não mudou de categoria, ainda continua como pequena, mas houve crescimento. Então, a fase de crescimento depende de organização para organização. E este momento é que vai ditar a maturidade, né? Então, a maturidade é o momento que você vai perceber se está tudo enrijecido ou não, ou está flexível, né? Se ela tem condições, ou se é natural a mudança de comportamento, ou se a mudança de comportamento ela é difícil, ela é dura, ela é penosa. Dependendo do jeito que você cresceu, você não consegue fazer muitas mudanças na sua maturidade, ou isso faz você sofrer muito, né? Se você tiver chegado até a maturidade criando uma política que torna difícil a mudança, provavelmente você vai ter dificuldade na maturidade quando aparecer uma situação delicada que vai exigir você mudar rapidamente. Então, nesse momento, no momento da maturidade organizacional, é o momento em que ela faz é, que ela busca a revitalização às vezes, né? Ela não, ela,
Ela é um momento que ela está equilibrada, mas ela não pode se acomodar. O equilíbrio é diferente da acomodação. Acomodação você não quer mais mudar. Acomodação você quer permanecer daquele jeito e está muito bom. Você não quer diversificar nos produtos, você não quer ampliar seu negócio, já passou, né? Você é, é, você de repente não quer fazer nenhum tipo de aventura nova, não quer fazer nem inovação incorporada, não quer fazer nenhum tipo de inovação inicial, né? A gente chama isso no empreendedorismo de inovação inicial, né? Então, veja, talvez a empresa não esteja disposta a fazer mais isso, né? E no momento da maturidade é que a gente consegue perceber os fantasmas, né? Aquilo que ela não consegue fazer e aquilo que faz ela sofrer, né? Para mudar. Então, a fase de maturidade é uma fase boa, né? Dependendo do jeito que você cresceu. Ou é uma fase preocupante. Por quê? Se aparece alguma coisa que faz com que você queira mudar rapidamente, talvez você vai ter desafios mais penosos, né? Então veja, nessa etapa, né, de maturidade, né, a empresa tem que ficar atenta, né, a comportamentos, comportamentos no ambiente externo. Isso pode acontecer tanto também no aspecto de maturidade, quando você estiver crescendo, né? Mas na expectativa de que ela já está madura, equilibrada, né? Ela tem que ficar atenta com as mudanças, né? Porque quando a gente fala que a empresa já está madura, é porque ela já está tudo pronto. Ela desenvolveu e já está tudo pronto, né? Então, a forma processual interna está pronta, a forma produtiva, tudo pronto, o portfólio de produtos, tudo pronto, a forma como tecnológica está pronta, né? Forma de garantias, tudo pronto, estoque, tudo pronto. Então, veja, a gente pensa a organização está toda pronta, né? Então, tem alguns cenários aqui, ó, novos concorrentes chegando ao mercado ou saindo do mercado, né? A liberação do mercado com a entrada de produtos importados mais modernos e mais baratos do que o que a empresa oferta, né? Surgimento de outros produtos ou serviços mais adequados ao uso, mudança nas preferências dos consumidores, mudança no estilo de vida dos clientes, dos funcionários, da sociedade de maneira geral, né? Quando vai mudando o estilo de vida, a empresa tem que se adequar rapidamente, né? Olha aí o que o mundo vivenciou com a pandemia, né? Mudando o estilo de vida de todos, né? Não estou falando de comportamento de consumo, estou falando sobre estilo de vida, né? Então, os próprios funcionários tiveram mudanças do estilo de vida dado o vírus Covid-19. Então, o que acontece? Nesse momento, a empresa tem que se adequar, né? Ela tem que adaptar, ela é forçada a se adaptar, né? Novas tecnologias, viabilizando novas soluções de produtos ou serviços, novas preocupações e pressões da opinião pública em aspectos como proteção ao meio ambiente, preservação da saúde, responsabilidade social das organizações, ética nos negócios, problemas sociais. Então, a sociedade, de maneira geral, ela pode pressionar a sua empresa de maneira específica, se ela for uma empresa com destaque, né? Ou não, a sociedade pode cobrar isso de maneira geral, né? Você é uma empresa, de repente, que gera resíduo. Mas se você é uma empresa que gera resíduo, você tem que ficar atento aos aspectos ambientais, né? Você tem que ter ali uma coleta seletiva, você tem que ter ali um mecanismo de reutilização do seu produto, você tem que fazer ali um mecanismo de logística reversa, você tem que ter ali algumas estratégias para beneficiar o meio ambiente. A sociedade vai estar te enxergando, né? É inaceitável uma empresa que gera resíduos não ter um comportamento ambiental, né? Então, isso pode ser, de repente, difícil no momento da maturidade, mas a empresa ela precisa se adequar, ela precisa se adaptar.
E é claro, muita coisa muda, né? Desde o crescimento até a maturidade, muita coisa muda. E, pessoal, um fator que já dialogamos nessa disciplina e que não cai, pelo contrário, ele só fica mais evidente, é a capacidade que a organização tem de mudar. A capacidade, né? Assim como uma empresa, assim como nós, temos que ter uma capacidade rápida, né, para nós sobrevivermos profissionalmente, assim como nós temos que ter uma preocupação com a nossa vida profissional ou o nosso ser, a empresa também. A empresa ela tem que estar antenada, ela tem que ser um farol para ela mesma, né? Ela tem que saber enxergar os momentos e ela tem que ter uma capacidade muito positiva na mudança, né? Então, a readequação estratégica é, claro, é o redirecionamento que toda organização tem, né? Então, existem algumas necessidades que a empresa tem, né, para se readequar, se readequar, né? A estratégia competitiva precisa ser readequada, a estratégia de portfólio, né? Ser flexível, ficar atento às vulnerabilidades e trabalhar também aqui essa readequação da capacitação, né? São alguns exemplos que a gente apresenta e que a gente estuda e que a teoria legitima, né, com a prática, de que a empresa, não importa o porte, ela tem que ficar atenta, ela tem que se preocupar em mudar. O que acontece muito com grandes empresas, né? E o momento atual que nós estamos vivendo tem forçado as organizações a mudarem o seu pensamento, né? A mudar o seu pensamento, de readequar orçamentos, readequar comportamentos, readequar políticas, né? A empresa ela já está sendo forçada a fazer isso e ela tem notado, né? Muitas organizações têm parado, grande porte, né? Muitas empresas têm parado de abrir lojas, de crescer para entender o momento que elas estão vivenciando, readequar tudo aquilo que tem sido feito para ela estabilizar, para ela entender que ela, que ela se adequou ao momento para depois ela voltar a crescer. Então, é aquele famoso ditado popular, não é? A gente dá um passo para trás para depois dar dois para frente. Então, isso é fundamental, né? Fator sine qua non, digamos aí, para a sobrevivência da empresa é a sua readequação. Então, nada é rígido, nada pode ser rígido, nada pode ser imutável, né? Então, tenho certeza que você conhece aí pequenas empresas, ou até você mesmo é um empresário, né? Então, veja, as empresas, nós temos que perceber que aquele rol de produtos que a gente oferta não pode ser enrijecido, nós temos que estar flexíveis a ofertar novos produtos. Ou nós temos que buscar produtos inovadores para agregar aqueles que nós não vamos ofertar. Nós temos que surpreender o cliente. Nós temos que surpreender, né? Dia a dia nós temos que ofertar alguma coisa para o cliente para fazer ele se encantar. Eu, semana passada, levei o meu carro para um banho. Levei meu carro para tomar um banho, né? Levei no Lava Jato. E chegando lá no Lava Jato, eu me deparei assim com um vendedor muito interessante. Me deparei com um vendedor interessante. Chamou ele de vendedor, né? Fui num Lava Jato que tinha um gerente, né? E esse gerente, ele era um vendedor. Eu já tive Lava Jato no passado. Na minha adolescência, eu tive Lava Jato, então, assim,
aprendi o ofício, né? Então, eu aprendi o ofício do Lava Jato, né? Então, eu conheço sobre produtos, né? Há 25 anos atrás, conheci os produtos, né? A máquina Politriz, né? Massa 2, a cera líquida, né? Já tinha isso, a gente trabalhava muito isso, né? O lixamento da pintura, o espelhamento, né? Claro que tinham características inerentes à época, né? Então, as técnicas para lavar motor, né, com intercap, com solupan, né, com shampoo deslizante. Nossa, tive essa experiência na minha adolescência. E fui levar meu carro para tomar um banho e, de certa forma, o vendedor, o gerente, ele me ofereceu alguns produtos, alguns serviços que eu ainda não tinha feito. E eu, acreditando que já sabia tudo sobre o ramo, comecei a querer falar o que eu sabia e o que não queria, para eu descartar. Eu falei, comecei a falar o que eu sabia, que naquilo não me interessava. E ele me trouxe algumas opções de polimento e de realce da revitalização da pintura que eu desconhecia, né? E ele fez uma amostra ali no meu carro que me deixou surpreso. Me deixou surpreso. E eu perguntei a ele quanto tempo que ele já trabalhava com aquela técnica, né? Ele falou para mim que era por pouco, tinha pouco tempo que tinha chegado, que era novo no mercado, mas eu achei muito interessante. Por quê? Porque ele se readecou. Ele se readecou. Ele percebeu que todo mundo tinha os produtos tradicionais, os serviços tradicionais, aliás, os serviços tradicionais, né? De certa forma, ele não está vendendo produto, ele está vendendo um serviço, né? E ele se readequou. Então, achei muito interessante, né? E acreditei na proposta dele e deixei meu carro. Deixei meu carro e, de certa forma, realmente fui surpreendido com o resultado da, do trabalho desse Lava Jato, né? Que hoje já não é só mais Lava Jato, né? Hoje é uma estética, hoje é estética automotiva, né? Então, nesse caso, ele até inovou no nome, né? Lava Jato, nós temos aquela visão tradicional que só vai lavar o carro por baixo, né? Jogar uma água na pintura, limpar por dentro. Ele mudou, ele tá mudando, ele mudou o conceito. Agora ele se intitulou como uma estética automotiva. Então, eu achei muito interessante, né? Ele me surpreendeu com esse novo serviço, e é isso que as organizações têm que fazer. Não importa o porte, ele é uma pequena empresa, não importa o porte, o que importa é a organização ficar atenta a tudo aquilo de novo que está acontecendo, né? E investir para que ela saia, para que ela mude, para que ela dê um salto na sua situação, né? A empresa não pode ficar só de braços cruzados, né? Lamentando. Algo muito forte para a organização se atentar, é claro, e trabalhar a competição, né? Trabalhar a sua competitividade, é, inserir o benchmarking. Tem vários outros modelos de negócios que requerem estratégias diferentes, né? Entretanto, o benchmarking tem o seu lugar cativo, né? Você pode fazer um benchmarking técnico, você pode fazer um benchmarking processual, você pode fazer um benchmarking de produto, você pode fazer um benchmarking de layout, você pode fazer um benchmarking de marketing, você pode fazer benchmarking de muitas áreas, de uma, de várias, ou de toda a sua organização. O benchmarking, vocês já têm o conhecimento disso, né? Que é o uso das melhores práticas do mercado. É você perceber aquilo que está sendo bem praticado no mercado, com sucesso garantido, sendo bem usado pelos seus concorrentes ou pelos seus parceiros de negócio, e trazer para a sua empresa. Digo mais, não precisa necessariamente ser competidor nem seu parceiro. Você pode fazer benchmarking
de uma empresa de outro ramo de atividade ao seu, né? Digamos que você tem ali uma pastelaria e você notou um layout extraordinário de uma empresa de autopeças. Você chegou e você notou, você achou incrível o layout, o comportamento dos vendedores e achou que, de certa forma, alguma coisa poderia ser adaptada para o seu negócio. Cores, por exemplo, né? A forma de atendimento. Quer dizer, são ramos distintos, mas que você trouxe alguma coisa de moderno para a sua empresa, né? Talvez você tenha visto um software interessante em uma empresa que não tem nada a ver com o seu ramo de atividade. Ou você fez uma viagem para outro estado ou para outro país, viu uma empresa exatamente como a sua, no mesmo ramo de atividade que a sua, inovando. Então, você percebeu aquilo que você poderia melhorar no seu negócio. Opa, nossa! Digamos que você tenha uma loja de conveniência, né? E você foi para a Argentina e percebeu uma loja de conveniência semelhante à sua, só que com muita tecnologia, só que com autosservice, com monitoramento, né? Com tipos de produto, né? Enfim, você achou um negócio semelhante ao seu, só que com muitos melhoramentos. O que você faz? Você volta para o seu país com aquela ideia, de repente você filmou, fez contatos com fornecedores, você tirou fotos, né? Registrou ali tudo, mediu, e aí você chega na sua organização e você começa a adaptá-la. Você está fazendo benchmarking. É uma estratégia de sobrevivência, é uma estratégia de crescimento, é uma estratégia de melhoramento, né? Você percebeu, você viu um estudo de caso na internet, um vídeo no YouTube, você notou que uma determinada empresa tem obtido êxito por treinar os funcionários com uma técnica especial, uma técnica ao ar livre. Você viu ali como que a empresa treina, capacita seus funcionários e os resultados apresentados. E aí você nota que aquilo pode ser desenvolvido também na sua empresa. Então, isso é interessante. Interessante. Você incorporou sem gastar nada, né? De conhecimento, claro, né? Claro que você vai ter o seu investimento na capacitação dos seus, mas você não gastou com passagem aérea para ir conhecer essa nova técnica, você não gastou com hotel, você não gastou com nada disso para viajar, para conhecer. Você viu isso no YouTube, você viu isso na internet, você viu isso num case, num site, você leu um artigo e viu que aquilo poderia ser adaptado à sua organização. Então, essa estratégia, o benchmark, ela é uma estratégia para melhorar a competição. Então, muitas organizações, eu noto assim que não sabe o que faz. Não sabe o que faz. Quando eu tinha o hábito de ser consultor, hoje não tenho mais essa prática, né? Hoje eu me dedico mais à docência, mais a palestras, mais a cursos. Mas quando eu era uma pessoa que tinha muito. Nossa, eu escutava isso muito. Não sei o que eu faço, preciso de ajuda. Quantas vezes já escutei isso? Quantas vezes? Nossa, incontáveis vezes. E isso acontece nos dias de hoje ainda. Muitas empresas não sabem nem como devem mudar o seu comportamento. E talvez o primeiro passo seja conhecer novas realidades, conhecer o que empresas fora da sua região estão fazendo, como que elas estão incorporando novos comportamentos, e aí você vai, aprende, percebe, né, dialoga, né, com essas novas empresas, com esses novos negócios, com essas novas experiências e traz para a sua. Então, benchmark, ele é uma estratégia muito interessante. Apesar de ter muitos estrategistas famosos,
que são contrários a ela, né? Eu não estou falando de cópia, eu estou falando de benchmarking, né? É a adaptação, né? Mas tem muitos pensadores que não concordam, que acham que a empresa tem que ser, é, ela tem que ser inovadora por si só, né? Muitos teóricos acreditam que o benchmark não é a melhor saída, né? Entretanto, outros já explicam técnicas de como fazer, né? Gestão e estratégia do portfólio. Eu quero trabalhar a perspectiva de portfólio não somente sobre produtos. Por quê? Claro que a gente sabe o significado de portfólio, né? O portfólio é o rol de produtos que você tem, né? É a gama de produtos que você tem e que aqui cada produto desse você atende um determinado público, você atende determinado segmento, né? Então muitas organizações elas trabalham portfólio, elas pegam determinado tipo de produto, trabalham estratégia de vendas, estratégia de logística, de posicionamento, né? Insere marketing para o conceito daquele produto, para atender ou para gerar curiosidade ou para chegar até o público-alvo. Beleza, né? Sabemos disso. Isso é importantíssimo, né? Entretanto, a empresa ela tem que saber que internamente ela tem um portfólio. Operacionalmente, ela tem um portfólio. Que portfólio é esse? Para cada área, ela tem pessoas trabalhando. Você tem pessoas trabalhando. Você não tem um portfólio dentro da sua área de gestão de pessoas? Digamos que a sua empresa é pequena e não tem um departamento de recursos humanos, nem uma área de gestão de pessoas. Mas você tem pessoas executando determinadas atividades. Se você tem pessoas exercitando determinadas atividades, você está trabalhando com gestão de pessoas. Se você tem gente executando, você está fazendo gestão de pessoas. Não importa se você tem ou não um departamento cuidando disso. Você tem que colocar a pessoa certa, com o perfil certo, para exercitar ou para exercer determinada função. Isso é um portfólio estratégico de gestão de pessoas. Então, se você tem que notar se você tem a coisa certa para a pessoa certa. Porque às vezes a empresa ela, ela tem estrutura boa, ela tem recursos bons. Tem, conheço muitas empresas que tem uma estrutura boa, tem produto bom, tem localização boa, né? Só que ela não tem pessoas certas para executar tudo aquilo. É uma preocupação. Ela não tem áreas estratégicas internas para executar aquilo de bom que ela tem. Então, isso é um portfólio, pessoal. Isso é um portfólio. É o que você tem à mão para você levar resultado para o seu cliente, né? Então, digamos que você tem uma empresa que tem marca própria, você desenvolve seus produtos, e aí chegam ali clientes atrás para mostrando o produto com defeito, e de repente você tem que fazer uma troca, né? E aí seus funcionários não estão treinados para aquilo, não foram capacitados para aquilo, ou não tem uma área para atender aquilo, né? Quer dizer, o produto é desenvolvido por você e você ainda não conseguiu perceber. Quer dizer, um departamento de atendimento ao cliente para correção de produtos, para troca, né? para, para manutenção mesmo, para uma assistência técnica. Às vezes a empresa não foi estruturada para isso. Isso é um portfólio estratégico, criação de um departamento. Quando você cria um departamento para atender uma determinada demanda do seu cliente, nós estamos falando de estratégia de portfólio interno. Então, por isso eu disse que eu queria só mudar um pouco o enfoque da expressão portfólio, quando a gente está falando aqui de estratégia. Então,
Claro que trabalhar a estratégia de portfólio de produto é importante, mas eu quero falar sobre estratégia de portfólio de departamento, de estrutura, né? De aparato estrutural, sabe? Então, isso é muito importante. Importante por quê? Porque é justamente as condições internas, é você estar preparado internamente com departamentos específicos, é isso que vai te direcionar para um sucesso de longo prazo. É isso que vai te direcionar. Você ter uma organização, uma empresa bem organizada, uma organização redondinha, né? Caminhando bem. É isso que vai fazer você ser diferente dos demais. Né? É ser flexível e reconhecer as suas vulnerabilidades. É uma questão interessante. Ah, é claro que o gestor não vai ficar falando para todo mundo das suas vulnerabilidades. É lógico, né? Toda empresa sabe qual é a pedra do seu sapato. Toda empresa sabe o seu calcanhar de Aquiles. Toda empresa sabe. Nós sabemos. Nós como pessoas, nós sabemos aquilo que nós temos de bom e aquilo que nós temos que melhorar, aquilo que nós temos de fragilizar. Todos nós sabemos. Ah, eu sou bom em determinada área, mas em determinada área eu tenho que melhorar. Eu não sou bom, não. Eu não sou bom, não. Nós sabemos, né? Existem pessoas que são extraordinárias em jogos intelectuais, em jogos estratégicos, né? Em jogos de tabuleiro, por exemplo, e são muito fragilizadas em algum tipo de atividade física de campo. Enfim, né? A questão é que empresas têm que entender as suas vulnerabilidades e ela tem que tentar blindar essas vulnerabilidades de alguma forma, né? Com substituição de habilidades. Se ela não consegue mesmo competir com uma vulnerabilidade X, pelo seu porte, pelo seu tamanho, pelo seu contingente de pessoal, né? Se ela não consegue competir, se ela é uma pequena empresa e ela não consegue competir em preço com uma grande, beleza, já está declarada a vulnerabilidade, é a capacidade de preço. Só que ela pode ter questões que substituem ou que tentam blindar essa vulnerabilidade de preço. Talvez ela pode ser uma empresa que entrega um produto com mais facilidade para o cliente, né? Pode ser que ela diminua a burocracia, pode ser que ela seja mais flexível, né? Pode ser que ela seja mais adaptativa, personalize, né? Então, veja, a empresa ela tem que notar aquilo, saber aquilo que ela tem vulnerabilidade e ela tem que tentar fazer uma compensação para o cliente. Olha, eu sei que eu não tenho o melhor preço, mas nossos produtos são diferenciados. Nós estamos aqui, ó, num ponto estratégico. Nós temos algo de conveniente para você. Então, você sabe que você não consegue competir em preço, mas você consegue ofertar outras coisas para o seu cliente. Isso é muito importante a empresa entender e ela abrir os olhos para o que ela deve fazer para competir com a grande. Preço não é tudo. Muitas pessoas estão dispostas a pagar preços maiores por ter personalização no atendimento. Muitas empresas. Muitas empresas, muitas pessoas estão dispostas a pagar mais para ter um atendimento personalizado, né? Então é muito importante a organização entender isso, né? Entender o que é possível ela fazer para flexibilizar o atendimento, a velocidade, a entrega de um serviço que não estava predeterminado. E é interessante e importante ela saber as suas vulnerabilidades para ela conseguir atuar de maneira diferente dos seus concorrentes ou daqueles que te ameaçam, né? Gestão estratégica da capacitação. Já conversamos sobre isso.
Mas é importante reforçar que a organização ela tem que se preocupar com o grau de preparo. Ela tem que se preocupar, ela tem que se preparar. Se você chega numa empresa hoje e pergunta assim para o gestor: vocês têm aqui um programa de capacitação? Talvez ele responda assim, sim. Talvez ele responda sim. E aí você começa a dialogar e você percebe que não é uma política de capacitação que ele tem. Ele capacita de vez em quando. De vez em quando ele capacita. Quando ele recebe uma proposta de um consultor, né? Quando a empresa, como uma instituição como o Sebrae faz uma visita, ele não tem uma política. Então, o grau de preparo da equipe dele é baixo. Ele faz de maneira isolada, vez ou outra, mas por ter um dispêndio financeiro, ele acredita que já está fazendo muito. Eu não estou generalizando, viu, pessoal? Eu estou só pegando o cenário mais crítico para a gente trabalhar reflexão. E é claro que tem muitas organizações, nossa, admiradas, né, na nossa própria região, admiradas pelas políticas de capacitação, né? De certa forma, tem sim um plano de capacitação com objetivos, né? Cada momento de capacitação tem um propósito, tem resultado esperado por aquele momento, né? Tem também capacitações inesperadas, não programadas, que são aquelas que necessitam de uma readequação bem rápida, né? Então, veja, existem sim, né? E aplausos para elas. Por quê? Porque tem sido exemplo. Agora tem as pequenas que não têm hábitos, não têm hábitos. Empresas pequenas sempre sofrem mais com essas questões estratégicas, né? Por quê? Pelo contingente de pessoal, pela limitação de recursos, né? Por achar que não precisa, né? Ah, não, aqui só tenho 3 funcionários, precisa treinar. Não, a gente faz uma reuniãozinha aqui, já adequa tudo, né? A gente faz uma reunião aqui, eu já passo tudo para eles, uma reuniãozinha rápida aqui de 1 hora. Nossa, com 1 hora, minha empresa é pequenininha, eu já falo tudo que tem que ser falado para eles, para os meus funcionários. Então a empresa, ela, até assim, por acreditar que ela é pequena mesmo, vai ficar pequena, ela não pensa nesse desenvolvimento pessoal, né, da equipe. Ela não pensa em treinamento. Ela pode sim investir, ela pode sim fazer um programa de capacitação, ela pode desenvolver a equipe dela, pode ser, ela pode se tornar referência em alguma coisa por meio da capacitação da sua equipe, né? Então, a empresa ela tem que trabalhar a capacitação de maneira preparada e depois ela tem que se adequar para algum tipo eh, de, de ação inesperada, né? Eu volto a enfatizar, capacitação por capacitação, capacitar por capacitar apenas, capacitar por querer incorporar uma necessidade aparente ou só para cumprir tabela, só para ser de praxe, isso não funciona. Capacitação tem que ter objetivo. Capacitação tem que ter cronograma. Capacitação tem que ter propósito. Propósito em cada momento, né? Se você tem uma escada, né, e você começa pelo primeiro degrau, você tem que perceber que quando você estiver lá no último degrau, você caminhou muito. Então você olha para trás e você consegue perceber o quanto você caminhou. Assim tem que ser a capacitação. Você tem que perceber que o primeiro alimento ele é um introdutório, depois você vai alimentando mais, alimentando mais, alimentando mais, né? Ou você vai avançando, 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 de maneira que quando você olha para trás, você consegue perceber um avanço, você consegue perceber o quanto aquilo foi importante, o quanto te enriqueceu. Isso é extremamente válido. Não é só você dar uma capacitação e ir embora, dar uma palestra. Ah, não, dá uma palestra, contratar alguém para dar uma palestra aqui, pronto. Não é assim. Isso faz parte de um plano, né? Então você tem que fazer um plano de capacitação para fazer sentido para as pessoas que estão recebendo esse conhecimento. Tem que fazer sentido o passo a passo. Por quê? Quando se fala em treinamento, lamentavelmente, em algumas empresas, por não ter políticas, por não ser profissionais da capacitação, os funcionários acham que aquilo ali é uma perda de tempo.
uma enrolação, sabe? As pessoas não acreditam naquilo se a empresa não tem política. E aí vira chacota. Vira chacota empresarial. Ah, tá chegando mais uma palestrinha. Ih, graças a Deus que eu não estava querendo trabalhar mesmo. Ó, que coisa boa, vai ter uma palestra, nós vamos ganhar a hora extra. Então, veja, isso começa a virar chacota interna. Então, a empresa ela tem que os empresários, os executivos, têm que se preocupar muito com as estratégias de capacitação, justamente para elas não serem chacotas organizacionais. E aí, claro, a empresa tem que ficar atenta aos momentos, né? Aos momentos. Existem momentos e a gente chama de despertadores. Ela tem que ficar atentas aos... O que é despertador? Aquilo que acontece de imediato. Aquilo que acontece de imediato, às vezes, te pega de surpresa, né? Você estava cochilando, dormindo, de repente você é acordado por um barulho, certo? Você estava dormindo, cochilando, de repente você, opa, tocou aqui, eu tenho que levantar. Não é assim? Não é assim que é a função do despertador? Às vezes acontece isso com a empresa. A empresa está lá bem acomodada, bem tranquila, de repente algo de inesperado muda. E aí ela tem que mudar de uma vez. E isso mexe com a estrutura da empresa, mexe com as emoções. Se você vem com a política de capacitação constante, quando ela chega num momento que ela precisa acordar rapidamente, a equipe já está preparada. A equipe não assusta. A equipe ela está madura, trabalhando de maneira madura. Então, essa questão de despertador, claro, gera transformações. Entretanto, sem dor. Sem dor, porque a equipe já estava vindo com esse momento de desenvolvimento, com esse momento de maturidade, com esse momento de proposta. A organização já estava vindo sendo alimentada. As pessoas já estavam sendo alimentadas, né? Então, extremamente importante essa reflexão, é extremamente importante essa proposta estratégica de capacitar para readequar. E aqui são mais 4 abordagens, né, para a gente entender a vigilância. Ela, ela acontece com muita pouca frequência. A vigilância, ela tem que ser difundida entre todos os membros da empresa. A vigilância tem que ser algo presente nas reuniões. A vigilância tem que ser algo debatido o tempo todo. Vigilância é estar atento ao que acontece fora da empresa, para você revisar tudo aquilo que você tem praticado. Vigilância é você notar que um competidor está entrando, mas como que ele está entrando? Vigilância é você notar uma mudança no comportamento dos seus clientes e você notar o que ele mudou. Vigilância é você notar que mudou uma legislação e que o que ela vai impactar diretamente em você. Isso é vigilância. Vigilância é você ter uma, uma, uma contribuição interna contínua, né? É você ser parceiro dos funcionários. Os funcionários serem parceiros da empresa, né? É ter esse relacionamento forte a ponto do funcionário notar, do colaborador notar, do diretor notar, do gestor notar e comunicar essa mudança. E, é claro, revisar as estratégias. Isso é muito importante, né? Esse relacionamento, né? Essa aproximação, né? Todos têm que estar vivos e atentos a uma modificação, né?
Gestão e estratégia com base nas premissas e nos cenários, né? Surgimento de fatos novos, né? Nós já falamos aqui, né? Que gera novas atitudes. Uma outra transformação que nós já, inclusive, conversamos em outras aulas, né? É aquilo que estava dando certo no passado, né? Pela presença dos fundadores, e que talvez seja difícil dar continuidade se esses não se esses fundadores não tiverem a preocupação de fazer uma transferência, uma sucessão, né? Quer dizer, o fundador é responsável por todo o sucesso empresarial. Ele é quem tem a mentalidade estratégica e ele não passa isso para os demais. E isso, de certa forma, é um prejuízo. É um prejuízo, né? Você, com certeza, tem dentro da empresa uma pessoa diferente. E se essa pessoa diferente for o proprietário, é preocupante quando esse não se preocupa em passar o conhecimento para os demais. Para ter uma continuação, para ter um substituto, né? Para ter um substituto, a gente percebe que muitas corporações têm fundadores com comportamentos incomparáveis, né? Muitos executivos, fundadores e presidentes de empresas com presenças muito fortes. E quando esses não estão mais nos seus postos, as empresas caem, as empresas declinam, as empresas perdem mercado. Então, qual é a preocupação desse presidente, desse fundador, em preparar um substituto? Isso é muito importante, né? Muito importante para a empresa continuar o seu crescimento.